A medicina ortomolecular é uma especialidade que vem crescendo e ganhando espaço, especialmente como tratamento preventivo de doenças. Para conversar conosco aqui no programa Espaço Aberto sobre esse assunto, o nosso convidado é o médico cirurgião, especialista em nutrologia e medicina integrativa, Dr. J. Bussadi. Eu queria agradecê-lo por ter aceito o convite para falar conosco aqui no programa, doutor. Eu que agradeço, querida. Muito obrigado. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Fernando Castilho e pela TV Câmara o Gustavo Rosella. Para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo e não sabem o que é a prática da medicina ortomolecular, como funciona, doutor? Na verdade não é nem medicina, né? O Conselho Federal de Medicina rotulou como prática, isso aí parece que foi em 2010, em janeiro, como prática ortomolecular. Então as pessoas entendem como prática ortomolecular. E a prática ortomolecular, ou a medicina ortomolecular, como normalmente eu digo, é o ramo da ciência que praticamente tem como objetivo primordial, objetivo principal, o equilíbrio químico da célula, certo? Esse equilíbrio químico da célula, aí, Lidiane, você faz com uma série de coisas, certo? E que você complementa posteriormente com os suplementos que as células precisam geralmente, que são vitaminas, sais minerais, enzimas, ácidos graxos, alguns hormônios. Mas tem uma série de maneiras como você pode começar fazendo esse tratamento. Por quê? Eu começo a dizer primeiro que nós somos pessoas intoxicadas e desnutridas. As pessoas não entendem. Nós somos pessoas cheias de metais tóxicos, cheias de parasitas. Mas parasitas, doutor, nós temos parasitas. O americano tem 60% do americano, tudo tem parasita. Todos nós temos parasitas e todos nós estamos cheios de metais tóxicos. Então, a primeira coisa, eu chamo de terreno biológico. Esse terreno biológico está sujo. Então, nós temos que começar limpando, passando uma pá, um rastelo nesse terreno biológico, né? Então nós temos que começar a tirar metal tóxico e parasita. Depois você tem que começar você tem que tirar metal tóxico e parasita, você tem que depois drenar o fígado desses pacientes, porque essas pessoas comem tudo errado. O fígado geralmente tem muita toxina no fígado pelo tipo de alimentação. O rim, que geralmente recebe tudo que não presta passa pelo fígado. Depois o rim metaboliza tudo e filtra. Então, e nos linfáticos, tá tudo cheio de toxina. Então você tem que dar uma retirada nesses metais tóxicos. Aí eu não vou entrar em detalhe de como faz, né? Isso aí tem tinturas especiais que você pode usar, homeopatia, tem a medicina hoje que a gente chama de homotoxicologia, que tem os homotoxicológicos que você pode usar. Eu não vou entrar nesses detalhes. Então, tirar esses metais tóxicos, esses parasitas, depois drenar esse fígado, drenar esse rim, drenar esse linfático. Para quê? Para que eles deixem passar, certo? Essa sujeira tem que passar por algum lugar, tem que sair, tá entendendo? Depois disso, você tem que fazer uma destoxificação no seu intestino. O seu intestino é muito importante. Tem uma coisa que a gente chama, né, na nossa medicina, a medicina ortomolecular, a medicina integrativa, chama-se disbiose. Todo mundo tem disbiose com permeabilidade intestinal, porque a gente não sabe comer. A gente come errado. E o alimento da flora intestinal, que a gente chama hoje de microbiota intestinal, é o mesmo alimento que a gente come. É uma simbiose. E a gente praticamente só come açúcar, ele só come açúcar também. Então, a disbiose é comuníssima. E a disbiose causa uma alteração e uma série de doenças começam por aí. Os chineses já estavam certos, como já diziam há 4.000 anos atrás, que toda doença começa no intestino e termina no intestino, por causa dessa disbiose que a gente tem. E todo mundo tem disbiose. Então, você tem que tratar essa disbiose, você tem que detoxificar esse intestino com coisas simples e naturais, que nós não vamos entrar. Talvez uma outra oportunidade você possa me chamar aqui, eu falo como é que a gente pode tratar tudo isso aí. Mas então, nós estamos na detoxificação intestinal. Depois da detoxificação intestinal, você tem que repor essa microbiota com os lactobacilos. Como é um pouco caro essa reposição, que a gente manda fazer em cápsulas ou em envelopinhos, se eu tomar à noite, eu mando as pessoas usar o kefir com leite de coco, porque tirar o leite, que o leite é uma coisa, dos alimentos mais inflamatórios que existe, além de envelhecer, né? Não sei se você sabia. O leite, ele causa câncer, principalmente de próstata e de mama,
Aí é outro assunto também, vamos deixar isso para lá, né? Então, estamos tratando a desbiose. Depois que você tratar a desbiose, então, você vai complementar e suplementar com esses lactobacilos, que normalmente, por ser um pouquinho caro, eu peço aos pacientes e recomendo, às vezes, nas mídias que a gente tem, para a pessoa usar o kefir, porque o kefir tem 35 tipos de lactobacilos. 35 tipos. Só que você faça o kefir, por favor, com leite de coco. Não faça com leite de caixinha, tá? Porque realmente não presta. Outra coisa, é uma coisa que a gente chama uma sigla que a gente coloca com o nome de SOGIAH, que é o SOGIA. O SOGIA é a submetilação, o O é a oxidação, o G é a glicação, o I é a inflamação, o A são os anticorpos e o H é o hormônio. Você tem que evitar a submetilação, você tem que evitar a oxidação, você tem que evitar a glicação, você tem que evitar a inflamação, você tem que dosar esses anticorpos para ver se você não tem uma doença autoimune. E depois, que para mim é a grande cereja do bolo, que são os hormônios, que tudo termina em hormônio. Eu posso falar mais para frente para você, porque para mim o melhor programa de prevenção de doenças ainda se consiste em reposição de hormônios. No caso, a gente não fala reposição, a gente fala mais modulação ou homeostase. E um estilo de vida, talvez eu gostaria que você falasse comigo mais no final, que eu vou falar para você o melhor programa que eu acho de prevenção de doenças. Então, como nós estamos falando aqui, para terminar, além disso aí, tem uma outra coisa que eu falei do SOGIA, que é o submetilação oxidação. Você tirar a oxidação, essas pessoas têm estresse oxidativo. Isso através de exames, você sabe se ela está oxidada, se ela está submetilada, se ela está inflamada, se ela está glicada, se ela tem algum anticorpo, se ela tem alguma tendência à doença autoimune e se ela está com as alterações hormonais. Tá entendendo? Porque o hormônio, ele é imprescindível para tudo. Tá entendendo? Depois disso, tem uma outra coisa que você tem que ver muito, que chama-se 3 de 1, que é a relação que tem a tireoide com a adrenal, com as adrenais. Nós temos 2 adrenais. Antigamente era suprarrenal. São 2 glândulas que situadas acima dos rins. E o pâncreas, que é a porta de entrada da doença do organismo, é por aí. Todo mundo tem problema nas adrenais, porque todo mundo hoje está estressado. Então, esses 3 órgãos trabalham em uníssono. Certo? Quando eu tenho problema na tireoide, eu vou ter problema na adrenal. Quando eu tenho problema na adrenal, eu vou ter problema no pâncreas. Eu não vou te explicar isso agora, porque talvez os telespectadores não vão entender. Mas esses 3 órgãos têm que trabalhar em uníssono. Você tem que controlar. Isso é outra coisa que você tem que trabalhar. Como? Você pode pedir exames para ver se a sua tireoide está boa, se seu cortisol não está muito alto. E eu oriento as pessoas, gente, não adianta fazer cortisol no exame no sangue, porque não reflete nada. Às vezes você está com cortisol alto no sangue, está com cortisol baixo na saliva. Às vezes você está com cortisol baixo na saliva, está com cortisol alto no sangue. Hoje os exames dos hormônios são todos feitos na saliva. Então, basicamente, é isso aí. Agora, isso aí é um começo daquele passar aquela pá, aquele rastelo naquele terreno biológico. E agora, eu gostaria de falar para você, para mim, o melhor programa de prevenção, de tratamento, de prevenção de doenças, são 2 coisas. O estilo de vida da pessoa, estou falando muito rápido? Fica à vontade. O estilo de vida e um programa de manutenção preventiva. O que seria esse estilo de vida? Primeiro, controle do estresse. O estresse é o grande ceifador de vidas. Tá bom? O estresse aumenta o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, que aumenta a insulina, que aumenta a glicemia, que abaixa a leptina, que é o hormônio de saciedade, que faz você comer mais, que aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, que você fica obeso com resistência insulínica. Isso atrapalha bastante. Então, o controle do estresse para mim é fundamental. Como você pode fazer esse controle do estresse? É fácil. A meditação, eu andei falando para você agora há pouco, né? Para mim é uma coisa fantástica que você pode fazer, e tem técnicas que você pode fazer a meditação, a yoga, o mindfulness, ou hoje tem um aparelho chamado neuroacústico que eu tenho, que é uma coisa maravilhosa. Então, e é uma respiração profunda, você fazendo aí umas 5 ou 10 vezes
uma respiração profunda, você pode perceber, quando você está nervoso, um pouco tenso, se você fizer umas 10 respirações bem profundas assim, você vai ficar bem relaxada, tá bom? Então, primeiro, desses dois grandes, que para mim são os melhores, o programa de manutenção preventiva, que eu vou falar em seguida, e esse é o estilo de vida. Então, o controle do estresse. Segundo, atividade física. Quem é estressado e é inativo, eu vou dizer uma coisa para você, ele tem 10 a 20 anos a menos programado no seu genoma. A pessoa não nasceu... A era paleolítica, aquele pessoal andava 20 quilômetros, ou corria de bicho ou andava caçando. E eles eram nômades. Um morava aqui um dia, ia caçar, ficava às vezes 3 dias sem comer, que não tinha comida. Quando caçavam, às vezes pegavam um fruto, alguma coisa. Entendeu? Então, hoje, nós não fomos feitos para ficar em casa parado. Nós temos que andar. Isso ativa as mitocôndrias, gente. É a melhor coisa para ativar a mitocôndria. A mitocôndria é a usina central de energia que você tem, que produz ATP, que é energia. Entendeu? Então, nós temos que... eu tinha esquecido de falar a otimização dessas mitocôndrias. E todos esses metais tóxicos que eu falei, toda essa sujeira que eu falei, isso bloqueia toda essa mitocôndria que eu falei para você, e você evita de fazer energia, porque a mitocôndria é a central energética da célula, que produz ATP, que é o que produz respiração celular, oxigênio para respiração celular. Então, todos esses metais, esses parasitas, tudo bloqueia a mitocôndria. Você fica sem energia. Então, essas pessoas com indisposição, que tem falta de energia, é a mitocôndria dela que está... Toda doença, hoje, as doenças são consideradas estresse oxidativo do DNA mitocondrial. Toda doença é uma mitocondriopatia hoje. Então, doutor, a mitocôndria é fundamental. Nós ficamos por muito tempo apenas preocupados com a saúde quando a doença já se instalou no organismo. Então, a doença aparece, aí é que os médicos são procurados e aí é que as pessoas de fato se preocupam. E a medicina ortomolecular ou a prática ortomolecular, como o senhor falou, ela traz uma outra concepção de cuidado com a saúde, que é a concepção de cuidado preventivo. As pessoas estão mais atentas para isso? Não. As pessoas... Ainda não. Não, porque, olha, eu costumo dizer que a internet está aí e democratizou toda a informação. Hoje os médicos precisam aprender bastante, estudar bastante, porque as pessoas vão aos médicos, às vezes, já sabendo o que tem. Tá entendendo? E já vão sabendo que vão perguntar. Agora, a maior parte das pessoas passam desinformadas, eu costumo dizer, ao lado de uma janela de desinformação enorme, tá entendendo? Podendo fazer prevenção e sem saber como fazer prevenção. A prevenção é fundamental. E ninguém faz medicina, pouca gente conhece e faz isso aí. Hoje eu costumo dizer, a medicina integrativa, a diferença da medicina ortomolecular. A medicina integrativa, nós não tratamos de doenças, nós cuidamos da saúde. O que é cuidar da saúde? É fazer uma medicina preventiva. Então, aí o que você falou, as pessoas não estão preparadas para fazer isso aí e só procuram os médicos quando estão doentes. Tá entendendo? E você não tem noção da quantidade de pessoas doentes no mundo e a quantidade em dinheiro. Você não tem noção que o americano gasta em bilhões por ano, tá entendendo? Nos programas para evitar doenças crônicas degenerativas. Você não tem noção. É coisa de 800 bilhões de dólares para cima, tá entendendo? Desse jeito, sabe, vai quebrar. E as doenças são cada vez mais aí, cada vez mais doentes. As pessoas estão vivendo mais. É interessante isso aí, né? Um paradoxo até, mas mais doentes. Agora, o senhor comentou da medicina integrativa. Qual é a diferença entre a prática ortomolecular e a prática ou a medicina integrativa? Pois é, meu amorzinho, eu falei para você que a prática ortomolecular, eu costumo falar medicina ortomolecular, né? É o ramo da ciência cujo o objetivo primordial é restabelecer o equilíbrio químico da célula, porque a célula precisa daqueles elementos que eu falei para você, principalmente enzimas, sais minerais. Geralmente o ortomolecular, ele trabalha muito com medicina, ele receita sais minerais, vitamina. A medicina preventiva, ela cuida da saúde, aí ela previne. E aí que eu ia falar, você não deixou eu terminar, eu falei de controle do estresse, atividade física e sono.
um sono reparador. Hoje ninguém tem sono REM mais, que é aquele sono que te relaxa. Se a pessoa pode estar assim acabada à noite, se ela dormir 8 horas de sono, no dia seguinte ela está ótima para fazer tudo. Então, esse é o estilo de vida: atividade física, controle do estresse e o sono. E a outra é o programa de manutenção preventiva. O que consta esse programa de manutenção preventiva? Nutrição, principalmente você tirar sal refinado, que é um veneno, leite, glúten. O glúten é considerado um veneno por muitas pessoas. As pessoas não têm noção do que o glúten faz. As pessoas acham que o glúten só dá problema no intestino. Elas não têm noção que o glúten acaba com o sistema nervoso dela. Elas não têm noção o que o glúten pode fazer ao nível do seu cérebro. Ninguém tem noção. Tem muita gente aí que é infértil, que não tem filho, por excesso de glúten. Tirou o glúten, engravida. É uma coisa incrível. O glúten é uma coisa que outra coisa que você deve tirar. O leite, que é extremamente inflamatório, o açúcar refinado, tá bom? E evitar ao máximo os carboidratos, comer as gorduras boas. Porque antigamente as pessoas ficaram doentes porque via aquela pirâmide alimentar que os Estados Unidos montou tudo ali. Tudo errado, tudo enganaram, tudo a gente, né? Todos nós fomos enganados. Tirar todas as gorduras, porque as gorduras faziam mal, e comer cereais e comer carboidrato. Ficou todo mundo doente, gordo, obeso, hipertenso, com doença cardiovascular. Hoje, graças a Deus, está todo mundo aí sabendo que as gorduras boas são as coisas mais saudáveis que existem na face da Terra. Então, essa prevenção que eu falei para você, além de você do estilo de vida, é a nutrição, é o controle da obesidade, certo? O jejum intermitente, que é uma coisa incrível. Você não pode entender a mitocôndria que faz uma autofagia. Essas células fazem como se fosse uma autofagia, elas se autodestroem e se renovam todas. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem. É a mitocôndria que faz isso. A mitocôndria é fundamental, uma organela mais importante que existe. Eu vou te fazer uma pergunta: qual o nutriente mais importante para a sobrevivência da sua vida? Você sabe me explicar? Não, é o oxigênio, meu amor. Você pode ficar sem comer aí 10 dias, sem tomar água, mas sem oxigênio você não vive um minuto. Então, aquela ideia de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas... Isso é balela. Não existe nenhum livro, nem nenhum estudo do mundo falando que você tem que comer de 3 em 3 horas. Pelo contrário, quanto menos você comer, mais você vai viver. O jejum intermitente é baseado nisso aí. E geralmente a gente faz jejum, o básico, o mais que as pessoas fazem é 16 horas. Você faz uma janela de 8 horas de alimento e 16 horas de jejum. Se você fizer isso, você vai viver 3 vezes mais do que você imagina. 3 vezes não, muito mais, tá? Então, isso é o jejum intermitente. Se você fizer um jejum de 24 horas, completo, de 48 horas, vamos supor, não te aconselhando a fazer, porque se você não souber, nem o jejum intermitente, quem não souber fazer, é bom não fazer, porque se está acostumado a comer carboidrato, e todo mundo está, ele vai passar mal, ela vai ter tontura. Se você souber o que o jejum faz nas suas células, você não tem noção. O jejum, ele é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, a nutrição, o controle do estresse, o jejum intermitente, o controle da obesidade, e basicamente isso aí. Isso aí é o programa de manutenção preventiva. E aquele estilo de vida que eu falei para você, o controle do estresse, mais uma vez, a atividade física e o sono. Isso para mim são os básicos. E é sempre bom a gente reforçar que a adoção tanto desse quadro de estilo de vida adequado, como também de um trabalho de manutenção preventiva, devem ser acompanhados por um médico. De preferência por um médico, né? Porque o médico vai explicar muita coisa para ela. Se depender de mim, eu explico até na internet, na web, é capaz de eu explicar tudo isso aí. Eu adoro fazer isso. Eu adoro dar informação para as pessoas. Eu estudo 7 a 10 horas todo dia e eu trabalho estudando, tá entendendo? E isso para mim é uma coisa maravilhosa, porque eu adquiro conhecimento e eu transmito isso para as pessoas, que é a coisa que eu mais gosto. É uma maneira de você servir as pessoas. E todos nós temos que servir. Alguma coisa nós temos que servir. Ok, nós agradecemos então a presença aqui conosco no programa Espaço Aberto do Dr. J. Bussadi. Ele é médico cirurgião, especialista em nutrologia e medicina integrativa, falando conosco sobre a necessidade desse trabalho preventivo e da gente pensar na saúde
cuidando dela, né? E não só tratando de doenças quando elas já estão instaladas no organismo. Doutor, mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado a você, querida. Sempre às ordens. Muito obrigado. Eu agradeço também sua sintonia e até a próxima.